A taxa de suicídios no Brasil é alta. Não tão alta quanto em alguns países, como o Japão, como a Noruega, como países frios na Europa, e mesmo como alguns países na América Latina, como é o caso do Uruguai, onde as taxas de suicídio ultrapassam a média de 10 suicídios por cada 100 mil habitantes por ano. No Brasil, é uma taxa menor que essa, embora em alguns estados da federação, como é o caso do estado que eu moro, que é o Rio Grande do Sul, a taxa seja alta também. Então se observa, o que é preocupante, um aumento do índice de suicídios. A banalização da vida, a ideia de que através do suicídio se pode resolver a dor, através da cultura da morte que está tão propagada atualmente no Brasil e no mundo, as taxas de suicídio infelizmente vêm aumentando. As mulheres geralmente tentam mais o suicídio, mas os homens efetivam mais o suicídio. A taxa é de 3 a 4 homens para cada uma mulher que se suicida. Isso se explica por conta dos métodos que o homem utiliza para o suicídio, como são armas de fogo, enforcamento, jogar-se de locais altos, que são métodos mais agressivos. A mulher já usa métodos que vulgarmente dá tempo de se socorrer, como o caso de uso de substâncias. Então a taxa de suicídio é maior historicamente no idoso, né, as pessoas com mais idade, as pessoas que têm um maior índice de doenças, de sofrimentos, elas estão mais sujeitas ao suicídio. Mas o suicídio tem aumentado entre jovens também. Tem aumentado entre jovens de uma maneira bastante preocupante, inclusive no Brasil. O suicida, quando vai para o mundo espiritual, ele normalmente se desaponta. No Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Qual é o sentimento de um suicida logo depois que ele descobre que após o suicídio não adiantou nada, ele continua vivo? E eles respondem, o primeiro sentimento é o desapontamento. Por quê? Porque ele percebe que a vida não tem fim, que ele se suicidando, ele termina com a existência física, mas não termina com a vida. Mas não existe um suicídio igual ao outro. Por quê? Porque as histórias são diferentes. E nós sabemos hoje que a maior parte dos suicídios, eles se devem a transtornos mentais, como é o caso da depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, em comorbidade com utilização de substâncias, como é o caso do álcool. Então, o suicídio de uma pessoa esquizofrênica, ele é diferente do suicídio de uma pessoa que se mata por um motivo fútil, por ser materialista, por estar descontente, ou por um impulso, por uma banalidade. Obviamente que o suicida, ele terá que retornar, ele terá que refazer e ele terá essa oportunidade novamente. Mas, num primeiro momento, em muitos casos, eles passam por dificuldades muito grandes logo após o desencarne. Com certeza, o suicida, ele normalmente dá muitos sinais, na maior parte dos casos. Ou ele verbaliza que não está feliz, que ele está triste, que não vê graça na vida, que não acha ânimo para viver. Muitas vezes ele chega a dizer que o melhor é morrer. Outras vezes ele anuncia que já pensou em se matar, o que vulgarmente não é muito considerado. Existe uma frase, um ditado na nossa cultura popular, que é cão que ladra não morde. Isso não vale para suicídio. O cão que ladra, ele morde em caso de suicídio. Está provado que as pessoas que se suicidam, elas, meses antes, algum período antes, deram indícios fortes de que iriam fazer alguma coisa importante contra a sua vida. Portanto, quando alguém falar em suicídio, quando alguém começar a falar do desânimo, do tédio da existência, ao ponto de julgar que a sua vida não vale a pena,
isso deve ser considerado, isso deve ser motivo da pessoa buscar ajuda.